Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo meu querido amigo José Alves aqui comigo novamente. José, um prazer a gente estar juntando essa egrégora Prazer é de sempre meu. conhecimento, viu? Obrigado Grande mesmo, viu? prazer estar contigo. Obrigadão. Bom, pessoal, então hoje o papo vai ser um pouco diferente do Egito, um pouco diferente das magias, né, das feitiçarias, porque a gente teve esse contexto no programa passado, né, Zé? Sim. Você abordou muito bem, inclusive faltou muitos tópicos ainda, porque isso vai embora, né? A conversa é longa, né? Vai longe, é. Mas hoje a gente vai trazer para o amigo internauta um assunto que também interessa diretamente a ele, que tem a ver com a sexualidade num todo, desde a formação do universo, como é que os dias da criação se deram, como é que a gente conseguiu fazer esse compêndio chegar até os dias de hoje, e como é que nós, humanos, trabalhamos a sexualidade e com que propósito isso, na verdade, realmente tem um caráter mais evolutivo, né? Porque a gente, às vezes, trabalha a sexualidade sem muito entendimento sobre o que ela representa, né? Sim. Então vamos deixar um pouco o nosso amigo internauta a par disso. Vamos trazer um pouco com relação a... a gente estava conversando no telefone, né? Uhum. E você estava contando sobre... A gente podia falar sobre os dias da criação, sobre como é que se deu esse processo. E na verdade a lei da correspondência tem muito a ver, né? Porque como é que se faz todo o processo do macro, que é igual ao micro, que é igual ao que está no meio, né? Sim. Vamos deixar o amigo internauta então um pouco a par desse compêndio logo no começo e a gente traz o assunto contemporâneo depois. Sim, sim. Eu acho que para tratar da sexualidade com propriedade, de uma maneira profunda, nada melhor do que nós usarmos as disciplinas tântricas, né? Conhecimento do tantrismo como base, né? Aham. Então, o Tantra, em termos indianos, é uma palavra que vem de urdidura e trama. Tá, Né? urdidura e trama. Urdidura e trama que remete a feixes de eventos e mistérios e energias que se interpenetram. Né? Também significa tratados, um tratado que é escrito a partir do diálogo entre uma divindade e o seu discípulo. Né? Então, por exemplo, nós temos vários tantras em várias tradições, inclusive, né? Sim, sim. Por exemplo, você tem... nós temos, por exemplo, Buda falando com Maha Kasyapa, é um tantra. Nós temos Shiva dialogando com Shakti, é um tantra. Certo. Nós temos Odin falando com o rei Gilf, é um tantra. E aí vai, né? E aí vai, temos Atum falando com Osíris, é um tantra. Krishna falando com Arjuna na batalha de Kurukshetra, é um tantra. Certo. Né? Então é um tratado, é um diálogo. E sobretudo é a inter-relação do imutável masculino com o eterno feminino. Por que são diferentes? Porque o masculino ele encarna a glória do vazio, aquilo que é imutável, que é estático e imutável. E o feminino ele é o dinamismo emanativo desse mistério. Por isso ele é chamado de eterno feminino. Tanto que os termos em sânscrito é Shakti. A Shakti Shiva, por exemplo, né? Ou como você estava comentando, Bindu, que é o ponto. Ponto de acesso do coração ali, né? Exato. E a Tara, que é outra palavra para Shakti, né? Eu vi usada na sexualidade de uma forma totalmente distorcida, né? Exato. Então, assim, precisa tratar a coisa com... Esculhambaram com tudo, até cerveja, né? Colocaram Brahma, tirando do Brahma, imagina. Sim, esculhambaram tudo, né? De uma forma ou de outra ele está aí. Apesar de uma forma, ter sendo tratado de uma forma jocosa, né? Mas o que é importante é entender os mistérios que estão por trás dessas terminologias. Isso que é importante. Então sempre vai haver essa questão, né? Por exemplo, eu defino particularmente, a minha definição pessoal, tá? Eu defino o Tantra como a capacidade do ente secreto se libertar das ataduras da carne para uma dimensão de estranhamento, que é um campo de potencialidades infinitas. Né? Então, como isso acontece? Né? Tem um termo indiano que é chamado de adhikari, que é aquele que é espiritualmente competente para entrar numa via espiritual e levá-la às últimas consequências. Em termos tântricos, quando isso acontece, o termo que nós damos é Svechakari, que significa aquele que pode tudo fazer. O homem de vontade absoluta. Aquele que pode tudo fazer.
Legal, Zé. Essa questão da gente fazer uma analogia do macro com o micro, por exemplo, a gente estava discutindo outro dia falando sobre isso. A gente consegue ver a fecundação de um planeta através de um cometa, né? Que ele chega até lá e já fertiliza o planeta e tal. Sim. A gente tem isso dentro da gente com relação ao esperma e o óvulo. Isso, como é que a gente pode fazer um panorama de correspondência entre o macro e o micro? Entre as células e o universo? Sim. Eu posso citar um exemplo, a doutrina da lei das analogias, ela remonta de fato aos antigos sacerdotes egípcios, né? Então, vai cair, sempre cai lá, né? Aí que tá, né? Não vamos, apesar do assunto ser outro hoje, mas porque eles desenvolveram a chamada doutrina dos signos. Né? E o que vem a ser isso? Eles descobriram que características externas de qualquer coisa pode levar a descobrir os significados ocultos atrás das formas, legal, atrás, como eles chamavam, do espelho. Né? Então aquele papo que a gente vê no espelho tem fundamento através da história. O espelho tem um ditado interessante, antigo, em latim, que diz assim: Orbis terrarum est speculum ludi. O mundo é espelho do jogo. O mundo é espelho do jogo. Aí, de um ponto de vista iniciático, você entende que o mundo é o palco de projeções de forças inefáveis, absolutas, inomináveis. Né? É aí que opera toda a questão do jogo. Então, a lei das analogias vai trabalhar com isso. Nós vamos encontrar, de fato, semelhanças entre a geometria de um sistema solar com uma representação geométrica do átomo, por exemplo. Né? Tá, você fala as mesmas proporções e medidas, né? O modelo, o Sol como centro, onde orbitam planetas, que no caso, isso no caso macrocósmico. No caso microcósmico seriam os elétrons, os prótons, as partículas que orbitam em volta do núcleo, por exemplo. Então, quer dizer... Parecido, uma analogia nesse sentido, né? Como é que a gente pode fazer esse panorama com relação às células, vamos supor, um problema como o câncer, destruindo as células boas? Tem alguma coisa no universo correspondente a essa ideia? Tem. Aí, por exemplo, nós podemos definir tudo isso com linguagem mitológica também. Que é legal também, né? Também. Depois a gente vai, isso também tem a ver com o nosso papo da sexualidade, que é uma coisa extensa, né? Então. Eu posso pegar o exemplo sumeriano, vamos para a Suméria agora. Né? Tá. Então, na origem dos mitos sumerianos, da criação, da cosmologia do mundo, né? Nós temos Absu, que é a palavra que dá origem a abismo. Nós temos Tiamat, que é a palavra para vácuo. E nós temos Mumu, que significa o poço sem fundo. Tá. São esses terríveis e poderes inefáveis do caos que vão gerar o protoplasma primigênio primordial, que é a matéria-prima que vai dar origem aos deuses. Nossa, mãe, é a primeira matéria de tudo mesmo. E aí eles reúnem em si o sal e as águas da amargura. O que significa isso, né? O sal e as águas da amargura. Bom, o sal, para quem está familiarizado com a alquimia, ele representa... Ele pode ser uma representação da matéria, mas aqui no caso ele é a matéria-prima secreta. Ele seria a semente secreta, E as águas da amargura são justamente essas cadeias de tensão que leva a toda a turbulência que vai acontecer já no plano criado. Isso leva as pessoas, por exemplo, a serem antipáticas umas com as outras, por exemplo. Essa questão. Os atritos, enfim, tudo isso tem um modelo anterior, que já está lá antes da própria criação. Já está nas águas incriadas do caos, já está lá. Eu pensei que isso também tivesse a ver com algum tipo de animal que ele veio da origem na evolução com ele. Também, é que assim, tem muitas causas para isso, tá? Tem muitas causas, por exemplo, se nós levarmos em consideração as experiências da medicina, da psicossomática e tal, então você sabe que uma emoção, um choque, uma emoção muito profunda, que pode gerar uma carga negativa, ela pode criar um processo de degeneração, tá? Em termos espirituais, os antigos, por exemplo, xamãs, eles vão encarariam isso como uma ação de espíritos, de forças invisíveis hostis,
Que não deixa de ser verdade, é verdade também. Tem que entender os níveis de linguagem e como elas estão sendo aplicadas, sem nenhum tipo de superstição. Né? Tá. Isso tem um fundamento. Porque tudo que cede à emoção, cede ao mundo espiritual. Cede a essa esfera, que já está fora do cognitivo. Né? Que é essa que você falou, que onde a gente vê as sensações de então, antipatia. Assim, então você tem que usar as linguagens adequadas. Você não pode, por exemplo, usar para consertar um carro, você não vai poder usar a linguagem de um cirurgião. Você tem que usar a linguagem de um mecânico. Percebe? Então isso é válido em termos, né, filosóficos, metafísicos. Isso é válido para esse tipo de mistério. Quando nós estamos entrando numa esfera do interdito, do mítico, do místico e do mágico, nós vamos ter que usar uma linguagem mágica. Não tem como. Não dá para usar a linguagem ordinária, a linguagem usual. Então existem alfabetos mágicos. Né? Por exemplo, nós estamos comentando sobre sexualidade tantra, então, em termos indianos, você tem a língua sânscrita. Né? Assim, mas isso voltando mais e mais e mais no tempo, nós temos a língua mágica dos feiticeiros, dos antigos xamãs. Isso é mais tempo, esse é mais no tempo ainda? Muito mais. De quanto tempo atrás é, mais ou menos? Isso remonta, eu posso usar o termo era pré-cataclísmica, antes do dilúvio, antes da submersão de Atlântida. Então isso na época do quê? Da Lemúria? Muito mais antigo, né? Dos hiperbóreos para trás. Né? Os hiperbóreos porque bório, hiperbóreo... Então, por exemplo, é interessante, porque assim, mesmo a antropologia mesmo, tô falando, né? Não de ciência esotérica, eles têm uma classificação que é interessante, que eles classificam as religiões em xamanismos hiperbóreos. Nossa, é antigo. Isso aí tem que ser antigo. Aí no xamanismo hiperbóreo entra o taoísmo, entra o culto Bon, que é o culto tibetano pré-budista, né? Xamânico, e o xamanismo siberiano. Toda essa esfera está classificada dentro dos xamanismos hiperbóreos. Depois vem as religiões arianas, que compreende a religião greco-romana, a religião nórdica, dos povos do extremo norte, escandinavos, alemães, enfim, os nórdicos. Tá. O budismo também, ele entra também classificado nas religiões arianas. E depois nós temos as religiões semítico-monoteístas. Que são as mais atuais, contemporâneas. Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa seria a classificação. As mais recentes, né? Isso do que nós estamos falando entra nos xamanismos hiperbóreos. Né? Nossa, mãe. O xamanismo, as fontes primevas que remontam aos xamãs tungusos siberianos é muito rica. Para elucidar todas as questões que vêm depois. Né? Por exemplo, entre os tungusos siberianos, eles têm a concepção, por exemplo, da chamada força rodopiante. O que é essa força rodopiante? Exatamente, o que vem a ser a força rodopiante? Ela é simbolizada pela espiral. É aquela que a gente vê nos símbolos da odontologia, da medicina? Que tem... Também é um reflexo. É um reflexo. Né? No seu sentido ontológico, no seu sentido de mistério, essa força, ela é a própria onipotência do inominável. Que os xamãs, eles acessaram, né? Os xamãs siberianos, tungus siberianos acessaram, eles desenvolveram essa linguagem bárbara e primordial para definir esse tipo de mistério. Então, da força rodopiante, esses feiticeiros eram capazes, ou ainda são capazes, de arrancar os mundos, as entidades, deuses, demônios, qualquer tipo de... Né? Mundos inteiros, inclusive. Nossa Senhora. E como que eles faziam isso? Por quê? Porque tudo está contido no todo. Né? Sim, então, sim. Eles desenvolveram um outro conceito que é chamado de puleiro dos espíritos. E o que vem a ser o puleiro dos espíritos? O puleiro dos espíritos, você encontra ele em toda parte. Ele pode ser os galhos de uma árvore, a árvore inteira, o seu esqueleto, as terminações nervosas do nosso cérebro, tudo isso são puleiros. Ou seja, são padrões pelas quais você pode isolar, arrancar a criação do vazio, do invisível e manifestá-la. Né? E como se operava isso? Através da língua secreta dos feiticeiros, que é a língua de poder. Essa língua de poder que é capaz de arrancar da força
rodopiante, os mundos, as entidades, né, as não entidades, deuses, demônios, não importa, e trazê-las a manifestá-las, né, a trazê-las para o círculo de manifestação. Então, desculpa, continua, tá. Depois eu te pergunto uma coisa. Não, sim, que é interessante, porque isso está no cerne da origem de tudo que vem depois. Por exemplo, se eu falo, isso evolui para, por exemplo, para o conceito dos yantras, dos mantras e dos mudras. Os yantras são poleiros de espíritos, são grades geométricas, são geometrias secretas, sagradas e inefáveis. Percebe? Então isso se desenvolve. Né? Tudo depois vem como reverberação, como criação disso. Né? Do primeiro o conhecimento da geometria, o homem criou as civilizações, toda a arquitetura que nós temos. Né? É verdade. Então é muito interessante isso. Bom, pegando agora pelo lado exato da sexualidade, a gente trouxe sexualidade, sim. A gente trazendo, a gente sabe que parece que pela teosofia a gente entende que a Lemúria, aqueles cíclopes, né, eles na verdade antes eram abertos, eles botavam ovos, depois eles acabaram fazendo como é que fala, a procriação, não é, como é que fala, esqueci o termo técnico. Sim, ele era um hermafrodita, ele reunia em si os dois sexos. Exatamente, e fazia autogeração. Para usar essa linguagem, que isso aí vem das tradições orientais, é bastante conhecida pela doutrina blavatskiana, né? Da doutrina da Ronda das Sete Raças. Isso. Que você encontra num livro chamado Estâncias de Dzian. Você vai encontrar isso lá sintetizado, né? Independente da verdadeira origem do livro, né? Isso também não importa, o que importa é o conteúdo. Que ele é confiável. Ele é confiável, assim, existem várias abordagens, inclusive de que ele seja de origem extraterrena também. Que interessante. Tem isso. Poxa vida, que então, interessante. por exemplo, a doutrina secreta da Blavatsky foi escrita tendo esse livro como base, por exemplo, né? Resumindo, né, simplificando o assunto, porque ele é bem complexo, a Ronda das Sete Raças, ela implica nos senhores, os senhores sombrios nascidos de si mesmo. Eles são autogerados, nós falamos sombrios, não com o título de uma... Não com nenhum título... Pejorativo, exatamente, porque é invisível. E não é nominável. Só por isso. Então eles são autogerados e bastam a si mesmos, né? Eles se desdobram nos hiperbóreos. Então, mas por que foi uma evolução tão lenta e tão simplificada? Não tinha consciência. Por que já não evoluíram com mais corpos além de ser só físico? Não, mas isso aí também depende da percepção humana, né? Como isso é filtrado pela percepção humana, então você enxerga isso em termos de escala temporal. Nós estamos falando de seres que estão além do tempo, espaço, substância, dimensão, matéria, todo o conceito de que a gente consegue entender, né, Zé? Exato. Então, eles desdobram os hiperbóreos, que desdobram os lemurianos. Sim. Que ainda encerram em si as duas polaridades, masculina e feminina. Só na raça Atlântica que vai haver separação, né? A separação e já essa forma antropomórfica mais humana, né? Quatro sentidos, né? Porque 4 dedos, 4 sentidos e tal. Aí chega na raça ariana, que seria a raça do atual ciclo, da atual ronda, né? E para evoluir para a 6ª raça e para a 7ª, que é um enigma. É um enigma, isso não é tratado diretamente, tá? Mas eu arrisco a dizer que é o retorno. É o retorno para a raça hiperbórea e para os nascidos de si mesmos, para os senhores sombrios nascidos de si mesmos. Porque tudo começou lá, né? Então vai voltar à casa do pai, né, novamente. Sim, né? Por exemplo, se eu pego as 4 raças terrestres como exemplo e dou atributos dos elementos, nós podemos fazer a seguinte comparação, né? A raça vermelha, o fogo, a raça negra, a terra, a raça branca, o ar, e a raça amarela, a água. E a 5ª raça é a raça hiperbórea, que é a 5ª essência das raças. Percebe? Sim. Então, elas saem, elas emanam e retornam.
para o elemento hiperbólico. Aí não pode ser considerado o éter, que é um quinto elemento? Sim, são termos correlatos. Éter, a caixa, Uhum. né, a quinta essência, da onde a matéria sai e para onde a matéria retorna, né, dentro desses ciclos descomunais de evolução. Eles podem ser descomunais em termos de anos que a mente humana não é capaz de abarcar. E podem ser tão rápidos também, num instante, num relâmpago, que a mente humana também não é capaz de Na verdade, a mente conceber. Na verdade, a mente humana não é capaz de conceber quase nada, né? A gente pensando bem, Quase né? nada. A gente pega tão pouco de tudo, né? Agora, que eu te perguntar, assim, nessa evolução da sexualidade, o que se perdeu exatamente nesse compêndio todo, nesse complexo entre as raças? E por que a gente está nesse limiar? Hoje é tudo tão descambado, hoje a gente perdeu a essência da procriação pela procriação, né? Hoje é o prazer desprovido de qualquer tipo de consciência, né? Sim. Por que a gente chegou num momento atual como esse, tão conturbado? Sim, bom, antes de tudo, é bom ficar claro que nós estamos aqui usando uma linguagem referente à tradição. Sim. Esse pensamento tradicional, não é o pensamento acadêmico, filosófico convencional. Você pode colocar os dois, inclusive. Sim, também. Não é que um não desmerece o outro. Na verdade, um complementa o outro. Né? Sim. Em termos iniciáticos, obviamente, um vai além do outro. Né? Você vai entender porque eu estou perguntando isso. Porque... Não, mas eu vou responder o que você... porque a gente fez um programa passado com mais uma outra... com a Sueli Souza, beijão pra você, Sueli. Sim. E nós falamos, inclusive, sobre essa questão da sexualidade entre as crianças no baile funk. Onde você tem um monte de garotos sentados e a menina sem calcinha, sentando no colo de cada um, não sabe nem quem é o pai, né? Sim. Então, quer dizer, eu estou te falando sobre a sexualidade perdida em tudo isso. Isso é só um exemplo de tudo, tem muita coisa aí perdida no meio, né? E quando você pega lá na raiz do todo, você vem trazendo, você vê, sai do divino, a distorção vai acontecendo, chegando no ápice aqui embaixo, né? Onde a gente está vivendo hoje. Sim. Então eu queria que você desse um apanhado geral sobre isso, quer dizer, como a gente chegou até aí, por quê e para onde a gente vai, né? Sim, tem esse processo de ascensão e quedas, de processos evolutivos, né? Porém, é interessante que nessa oscilação do pêndulo, existe também uma ascensão imiscuída na queda também tem. Senão não seria possível você sair também dessa situação, quando o pêndulo ele pende para decadência, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quando até usando o raciocínio do próprio Júlio Evola, no livro A Decadência Revolta contra o Mundo Moderno, né? Ele justamente aborda esse assunto, da queda do homem-deus na situação atual, né? Como vai acontecendo uma perda gradativa até chegar na situação que nós estamos, né? Os sintomas estão aí, é isso mesmo, né? Essa forma jocosa, essa forma degradante que nós vemos, como a sexualidade ela é abordada. Né? Se tem 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, logicamente uma boa parte tem outro tipo de consciência, mas tem uma outra boa parte que tem essa depravação total, né? Pegando a doutrina das 4 idades, nós temos essa doutrina aqui no Ocidente também. As eras de ouro, de prata, de bronze e de ferro, no Ocidente, né? Que nos vem pelos trabalhos de Hesíodo, né? Teogonia e os trabalhos dos dias, né? E na Índia é bem conhecido, né? Nós temos a Era de Ouro, o Satya Yuga, né? O Dvapara Yuga, o Tetra Yuga e o Kali Yuga. Que é onde a gente está atualmente. Que são os equivalentes, são a Era de Ouro, de Prata, de Bronze e de Ferro. É a Era de Kali, tá? Agora, a Era de Kali, ela também traz um mistério, ela traz uma Era de Ouro escondida. Então nós temos que cada um com sua própria habilidade e desempenho encontrar esse mistério soterrado na própria decadência. Tá, você está querendo dizer que cada pessoa tem que buscar a sua verdade interna dentro do contexto existe um processo cosmológico, cosmogônico também, tá? de reversão. Por exemplo, tanto no taoísmo, por exemplo, quanto no hermetismo,
nós temos a chamada lei de polaridade. Uhum. Tá, e essa lei de polaridade, ela diz o seguinte, que o extremo de um polo toca o outro extremo. Né? Os sábios chineses, o sábio chinês, por exemplo, ele vai afirmar que uma mulher, se ficar se embelezando excessivamente diante do espelho, o dia inteiro ou mais, ela vai acabar ficando feia, mesmo sendo bonita. Pela lei da polaridade, percebe? Uhum. Então o extremo da decadência, ele vai tocar a insurgência do retorno. A gente viu isso. Tem a reversão da... Né? Sim. É que você acabou de tocar num assunto que a gente vê na internet. A pessoa tanto faz plástica que fica horrível. Você encontra esses relatos, por exemplo, no Vishnu Purana, você vai encontrar essas profecias sobre o que está acontecendo agora. Né? Tá. O próprio Évola chama esse fenômeno de reversão das castas. Reversão das castas, né? Quando alguém de casta inferior, insolente, quer se colocar numa posição de comando. E como é que esse sujeito vai ser exemplo para alguma coisa? Pois é. De forma alguma. De forma alguma. Né? Qual é a diferença que a gente pode considerar entre as tribos, a sexualidade nas tribos e a sexualidade na cidade grande? E por que é tão diferente uma coisa da outra? Porque aqui na cidade grande nós temos o verniz social. Na tribo a sexualidade, embora eles tenham seus próprios códigos e tabus sobre isso, você percebe que ela tem uma espontaneidade mais intensa, uma desinibição maior. Aqui, por conta de todo um processo de evolução social e os nossos tabus culturais, nós vemos certas coisas com certo horror. Quando não é nada disso. Por exemplo, um antropólogo, ele não pode, quando ele vai se aproximar de uma cultura distinta, ele não pode ter essa discriminação. Ele tem que procurar entender como eles de fato entendem o universo. Porque para eles a nossa civilização também é absurda. Uhum. Pois é. Qual que é o parâmetro? Né? Não, eu estou te perguntando isso aí porque assim, quando você vê ao longo da evolução, né, você vê a sexualidade passando, interpassando assim na nossa história, você vê assim, muita disparidade. Sim. É total, né, se você for ver bem. E para onde a gente caminha? A pergunta é essa. Como é que a gente está trabalhando tudo isso e para onde a gente vai chegar com tudo isso? Então, pela lei de polaridades, há reversões e há possibilidade de retorno. Tanto a nível maior, a nível do macro, como você estava falando, como a nível do micro também. Né? Esses processos, eles podem... Por exemplo, o tantrismo, ele justamente trabalha com isso. Né? Ele consegue transmutar a podridão, a corrupção, em néctar, em beleza. Ele consegue fazer isso. Pode fazer a transmutação da energia. Exatamente. Ele vai trabalhar esses processos e vai atingir a libertação. A alquimia também trabalha com isso. Também, né? Tem o conceito do nigredo, que é a putrefação, que leva à matéria-prima. Então isso está acontecendo também numa escala cósmica. Tá, né? A matéria toda está sendo... Você vê tudo que acontece, por exemplo, esse caos social que acontece. Deslocamento de populações inteiras de um lugar para outro. É verdade. Eles estão inadvertidamente, não importa por qual motivo, né, eles estejam fazendo essa movimentação, na verdade existe uma força maior agindo e levando a matéria como um todo à sua putrefação. Você está dizendo para os sais essenciais se erguerem novamente. Você está se referindo ao exemplo da Síria, né? Aos exilados da Europa sobre os refugiados lá, né? Exatamente, porque eles estão fazendo o quê? Eles estão criando assim, uma situação, totalmente entrópica, né? Entropia na física é a tendência de um dado sistema, é o nível de desordem num dado sistema, quando a matéria tende a voltar a ser energia. É uma coisa amorfa. Por quê? Não, você já vai explicar já. Fica com esse pensamento que você vai voltar. A gente vai só fazer um pequeno intervalo e a gente já está de volta hoje com José Alves para vocês. Bom, pessoal, então voltando aqui com o nosso querido José Alves, mais uma vez aqui. Obrigado, viu, José, para a gente estar junto nessa egrégora de conhecimento aqui. Hoje falando sobre sexualidade e, na verdade, um pouco mais do histórico do cósmico, né, sobre tudo isso, né? Bom, já então, antes da gente prosseguir a ideia, você estava comentando sobre... sobre essa desintegração social
né? Sim, que é muito importante. Por que isso? Econômica e Tudo, né? política, exato. Povos inteiros estão sendo desenraizados, Sim. estão sendo forçados a perderem suas identidades étnicas, seu sentido de nacionalidade, de raça, de pátria e tudo mais, para serem amalgamados numa massa amorfa, enfim, que acaba desembocando no que nós estamos discutindo. Né? Então, mas é interessante porque realmente assim você vê que é uma degradação total do ser humano, né? Sim, sim. Eles não restam mais nada para eles. E se ficarem lá, eles vão ser dizimados totalmente. Quer dizer, você tem ali no Estado Islâmico, no pessoal ali naquele complexo ali, pegando as crianças para serem escravas sexuais. Sim, sim. Que é, né, você destrói totalmente ali o potencial como ser humano daquele ser. É um retorno à barbárie, né? Não é? Sim, porque eles passam por cima das leis legais e praticam esse tipo de coisa. Claro que isso, nós também não somos ingênuos a ponto de enxergar isso só sob os óculos sociais. Sim. Né? Você tem que analisar também a movimentação oculta que está por trás disso. Aí que é o lance. Existem, não podemos ignorar que existem forças imponderáveis, que são anteriores à própria consciência e continuam atuando. Né? O filósofo Schopenhauer, ele dava o seguinte exemplo, ele falava que o homem acredita que é puxado de fora, quando na verdade ele é empurrado de dentro. Totalmente contrário, né? Totalmente contrário. Então, quer dizer, esse filósofo aí, Schopenhauer, ele vai influenciar o próprio Freud na questão da descoberta dos mecanismos do inconsciente. Então, essas forças, elas são terríveis. Elas jamais deixaram de existir, jamais deixarão de existir. Porque elas são subjacentes. Elas fazem parte da construção, porque ela, o que é? Ela é um dos pilares, então? Elas são um fundamento. É um fundamento. Então, é parte do pensamento de Deus mesmo, isso. Exato, exatamente. Então, são coisas que está além da compreensão da mera mente ordinária. E a gente tem poucas palavras para definir isso, porque isso é tão além da gente, né, Zé? Existem linguagens sagradas para isso, tá? Então, por exemplo, a Cabala tem o seu sistema para isso, o Yoga, o Tantra, o Taoísmo, os Sufis, todos eles têm linguagem de poder para, né, os alquimistas, têm linguagem de poder para tentar entender um pouco melhor. Isso. Só que isso demanda um processo iniciático longo, né? Paulatino, né? Assim, é um processo intenso, né, na verdade. Pode até ser pela via do relâmpago, mas aí fica meio padre Lindo Vieira lá, o padre Vieira que deu o estalo nele, acordou, já veio diferente, né? Sim, existe a via do relâmpago, existe a via gradual e existe a via do relâmpago nos sistemas místicos, de um modo geral. Diz que faziam isso batendo a bunda no chão, né? Para ver se dava aquele tranco e subia a Kundalini, né? Para ver se abre todo o resto de uma vez. É um processo que também não é qualquer um que é capaz de desempenhar, porque isso implica em você abolir os meios e atingir os fins. Então. Né? Então, assim, por exemplo, os próprios mestres taoístas, eles desenvolveram um exercício chamado de exercício de Huang Ti, que são problemas paradoxais para a mente, que a mente não vai encontrar solução, mas vai levar ao colapso dela, à destruição da ilusão da mente. Isso vai passar para o Zen como os exercícios dos koans. Né? Por que são koans? O koan é uma sentença paradoxal, né, que leva ao paroxismo da mente, à aniquilação da mente. A ilusão da mente é destruída. Nossa, então é a realidade total absoluta. Exato. Por exemplo, nós temos o exemplo, para citar o exemplo budista, nós temos o exemplo do Zen, da via gradual e da via abrupta. A via gradual ela é representada pelo patriarca Shen Rizyu. E a via abrupta pelo Huineng. Né? Tá. Shen Rizyu, só terminando a ilustração, ele compôs um sutra, né, onde ele compara a mente com o espelho cristalino e o corpo com a árvore Bodhi. Né? E aí ele fala, cuidar, ele fala, o corpo é a árvore Bodhi, a mente é o espelho cristalino, cuidai para que não assentai o pó. Tá? É interessante, é um exemplo do estilo gradual. Para ficar sempre atento. Onde você vai ter que limpar a mente de toda a sujeira. Dos resíduos, né, que você tem no dia a dia. E o Huineng, ele propõe outro sutra, que é o seguinte, ele diz assim, não há árvore Bodhi, nem o cessar do brilho no espelho, sendo tudo vazio, onde assenta o pó. Já começa o exemplo dos koans, né, da destruição
dando a resposta na própria pergunta e destruindo a resposta, destruindo a ilusão da mente, né? Então você vai encontrar vários exemplos de koans. Por exemplo, tem um exercício taoísta que diz assim, é o exercício é o Kung Hai, que diz assim: o todo pode retornar ao um. Para onde um retorna? Você fica meditando nisso. É mesmo. Tá? Tá? Então, por exemplo, tem também a escola nihilista indiana, a escola do vácuo, do vazio, do Nagarjuna. Então, segundo a tradição, o Nagarjuna ele trouxe à tona a doutrina do budismo esotérico, do que estava escondida no Palácio dos Nagas. E ele desenvolveu um exercício chamado negação octópula do devenir, que é basicamente o seguinte: o adepto fica recitando nem nascimento nem morte, nem unidade nem diversidade, nem permanência nem extinção, nem ir nem vir. E com isso ele vai arrebentando todas as categorias de causalidade na mente, até chegar no vazio. Então são exercícios, são exemplos do... E quando ele chega lá, ele se torna o quê? Ele se torna um iluminado. Ele já não é mais para a parte humana, né? Ele já está em outro patamar, né? Embora ele possa continuar atuando no plano temporal também, né? Mas ele já está em outra atmosfera, né? Ele já está em outro... Exatamente. Agora então, como eu te perguntei antes, por que tudo isso hoje e para onde a gente vai? Então, pela lei de polaridades, há o retorno para a era primordial, para a era de ouro. Isso também você pode atingir dentro de você mesmo, independente de esperar esse processo cosmogônico todo, que isso são ciclos e ciclos de tempo, né? Então, assim, não é uma coisa assim... É uma questão grave, mas existem saídas, né? Se a pessoa tiver, como é que se diz? Se ela for perseverante, implacável, disciplinada, ela consegue escapar disso. Se a meta dela for essa. Porque isso também... existem vários tipos humanos, psicológicos humanos, né? Então... Não, eu estou perguntando tudo isso porque a sexualidade já está tão enraizada em tudo isso. Uma coisa é certa, os que não têm poder sobre si mesmos são arrastados pelas vontades maiores, ou pelas forças cegas da natureza. Sim. É bem perceptível isso, né? Sim. Só você vê a condução da massa num todo que está aí. A gente consegue perceber isso. Agora, o que eu acho interessante, porque eu estou te perguntando tudo isso porque assim, tem muita coisa em jogo. Não é só a questão da sexualidade que eu defini para você, aberta escancaradamente por aí. Sim. Tem os transgêneros também, né? Que a gente conversou também no programa passado, que eu falei até com a amiga Sueli Souza sobre eles. Tem muita coisa envolvendo que a gente percebe que está todo mundo bem perdido mesmo nessa história toda, né? Não sabe direito para onde vai caminhar e como é que vai se sustentar. E tem outro lado da história. Sim, tem por exemplo, coisa bem complexa. Não, isso tudo você vai guardar como resposta. Isso tudo faz parte de uma pergunta só. Tá, entendi. A outra pergunta é assim: tem alguém mais por trás disso? Dos humanos? Tem, de repente, algumas raças alienígenas envolvidas nisso? Também como criando um pouco de caos em tudo isso? Ou é puramente movimento humano, nessa confusão toda que está aí? Então, pode ter. É uma questão aberta que é complicada. Por quê? Para nós definirmos o que é realidade, é complicado, né? Então. Por exemplo, um ser que é absolutamente desperto e que gerou a si mesmo e que é um Deus, ele pode definir isso. Mas um ser que não está nessa categoria, ele é obrigado a depender de verdades alheias, tá? Sim. Então a questão, ela pode ser explicada. E nós vamos entrar, como é que se diz, na questão dessa teoria das conspirações, por exemplo. Por exemplo, vai ter que destrinchar um pouco isso para se chegar... A gente pode sim, porque tudo... Você viu como é que é engraçado? Sim. A gente está falando sobre um tema que parece ser simples e objetivo, mas na verdade ele arrasta muita coisa consigo. E é essa questão que eu acho interessante. Sim. Porque tudo isso faz parte da explicação. Então eu acho que é interessante e é pertinente. Vamos lá. Vamos lá. Então quer ver, eu posso citar o Michael Barkun, que é um cientista político norte-americano. Tá? Ele é um crítico da teoria da conspiração. Ele é um crítico? É um crítico. Tá? Ele inclusive é suspeito para os estudiosos, obviamente para os estudiosos da teoria da conspiração. Por quê? Mas é interessante.
É interessante você comparar uma coisa com a outra, para poder chegar numa síntese, tá? Então eu tenho que partir de algum lugar. Tese, antitese e síntese. Exato. Então, ele classificou a teoria das conspirações em 3 tipos, né? As conspirações que ele chama de eventuais, que são assuntos específicos, tipo 11 de setembro. Né? Depois vem eu falei as eventuais, né? As sistêmicas, que engloba sistemas inteiros. Políticos, militares e cientistas. Por exemplo, abafando, por exemplo, a realidade de inteligência alienígena. Que está acontecendo hoje. E depois, a terceira categoria são as super conspirações, onde a conspiração ela é absoluta e universal. Por exemplo, tem alguma dessa? Ficando fora delas só os próprios teóricos da conspiração. Então, ele leva a coisa para esse lado, já entende? Percebe a malícia? Sim, sim. Porque aí você é ridicularizado, se você estiver certo. Existe de fato isso, tá? Até tem paranoia, porque a própria questão da teoria das conspirações, ela gera uma rede intrincada de fenômenos. E a maioria deles são absurdos para a mente humana ordinária. Por quê? Leva em consideração que você é educado para acreditar no mundo dado de uma dada percepção. Exatamente. Percebe? Exatamente. Então eu posso fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu dou o seguinte exemplo. Imagina isso como uma rede. Uma rede que prendeu um animal que te prendeu. Quanto mais você se debate com essa rede, mais você vai ficar preso. Exatamente, fica mesmo. Então você tem que ir procurando os fios certos, os nós e desatando. Para conseguir. É bem sutil, né? A coisa começa por aí. Então, mediante isso, você vai entrar nessa rede de ideias conspiratórias para entender se existe. Na verdade, o que cada teórico da conspiração procura? Ele procura achar o grande trapaceador mor. O trapaceador que está por trás de tudo. Pois é. Seja o demiurgo, seja Deus, seja o nome que você queira dar, seja a raça alienígena XYZ. Mais hostil, enfim, que tem algum plano. Não se descarta nada disso. Agora, tem que ver. Como é um terreno que. Meio lamacento, ele é perigoso, você tem que ir desenvolvendo diretrizes, né? Você vai desenvolvendo diretrizes. Então, não é uma questão simples que você vai resolver tão fácil. Mas é possível. Então, você vai assim, para chegar se existe isso, existe alguém controlando? Acho que eu te perguntar. Sim, é bem possível que sim. Né? Agora, por quê? Para quê? Vamos voltar na questão dos sumerianos. Né? Como eu já tinha explicado. O conceito de Absu, Tiamat e Mumu. Né? Por quê? Eu estou entrando nesse terreno porque, por exemplo, é muito comentada a questão dos reptilianos, por exemplo. Mas que eu também te perguntar. Que são descritos como seres hostis, que assumem forma humana e que estão por trás dessas maquinações governamentais, tem relação com os Illuminatis e tudo mais. Isso faz sentido para você? Tem sentido. Agora a questão também é tratada de uma maneira também um tanto jocosa. Por um lado, né? Por um lado. E também, pelo que eu andei vendo, pelo que eu andei lendo e pesquisando, assim, parece-me que a coisa sempre vai para um lado unilateral. Eles não abordam a complexidade da coisa, maior da coisa. Né? Você fica sempre na surdina. Por exemplo, a maior parte do que se entende por Anunnakis, por exemplo, é derivado da obra do Zecharia Sitchin. Então, assim, o pessoal não se dá o trabalho de pesquisar as fontes sumerianas originais, por exemplo. Estão disponíveis na internet? Estão disponíveis, sim. Muita coisa, sim. Por exemplo, se você procurar o site Babilônia Brasil, tem muito material de mitologia sumeriana disponível, traduzido. Uma boa dica para vocês aí, pessoal. Traduzido, tá? É mesmo? Que legal. Eu não estou falando também mal do Zecharia Sitchin, né? Tá. Mas é uma visão, A visão dele, porque assim, tem a teoria dos astronautas do passado. Dos astronautas, né? É interessante, mas assim, Von Däniken. existem posturas extremas também. Né? Por exemplo, assim, tem muitos autores que defendem
por exemplo, que os deuses são, sendo astronautas do passado, por exemplo, eles vão deitar por terra a noção de religião, de metafísica. Como se isso fosse fruto de uma raça ignorante, incapaz de entender uma tecnologia superior. Pois é, pois é complicado isso. É complicado, porque assim, não se nega de fato a visita dos alienígenas aqui. Não chega a esse ponto. Mas, quer ver, eu posso dar um exemplo, por exemplo, a visão de Ezequiel, por exemplo. É muito comentada nos anais da ufologia. Né? Uhum. E a coisa é abordada como ele tendo sido abduzido, de fato, por uma nave. Eu não se nega isso, não nego absolutamente isso. A única coisa que eu questiono é a legitimidade da visão de Ezequiel. Percebe? Ele também pode estar enganado nessa questão dele mesmo, né? Não, pelo contrário. Ezequiel, a visão de Ezequiel, para você ter uma ideia, ela vai gerar um mistério que na Cabala é conhecido como Merkavá, a visão da carruagem. Ah, tá. Então é aí que eu quero chegar. Vai se jogar no lixo toda a doutrina da Cabala, que é um tesouro de investigação humana? Não, para mim absolutamente não. Então é aí que eu vou querer analisar com mais profundidade. Não só eu, teve vários pesquisadores, cientistas, né? Eu posso citar o Jacques Vallée, por exemplo, que não vai por essa linha. Né? Ele tem uma visão mais profunda, mais complexa, né? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, é uma coisa... Então, voltando, por exemplo, vamos pegar os Anunnaki como o meandro da coisa, para destrinchar isso aí, para você ver como as ideias são um tanto parciais e como que você pode também atingir uma percepção mais razoável da coisa, né? Então, pegando, por exemplo, dos Anunnakis, da onde vem? São filhos de Anu, que é um deus sumeriano. Mas de onde vem tudo isso? Vamos voltar lá, em Tiamat, em Absu, Tiamat e Mumu, na origem de tudo. Sumérios. E o que significa? Né? Absu é a palavra para abismo. Né? Tiamat é a palavra para vacuidade, para o vácuo. E Mumu é o poço sem fundo. Vácuo e poço sem fundo são relativos também, são próximos. Esses três mistérios, na verdade, é um só, que compreende o antigo dos antigos, né? Em termos dos mistérios sumerianos. Então, de Absur, Tiamat e Mumu, vem a matéria primigênia protoplásmica original, que vai gerar os deuses. Nossa, de onde você tira esses termos todos, hein, Zé? Interessante, você né? busca uns termos que eu nunca tinha ouvido antes, é legal isso aí. Mas é uma carga poética para tirar vocês do sono mesmo, é proposital mesmo. Legal, isso aí é bacana. Bacana, muito bom mesmo. Isso é língua de magia mesmo. É por aí, né? Puta, muito legal. Para dar um despertar na moçada. Exatamente. Ô Zé, você tá falando a respeito você entrou no assunto das raças alienígenas. Eu te pergunto o seguinte, já que a gente está no assunto da sexualidade, o que a gente pode dizer de verdade a respeito dos híbridos e dos híbridos nesse contexto? Porque a gente vê que, a gente imagina, por exemplo, que as pessoas que voltaram das naves tiveram seus filhos, metade de humanos, metade de ETs, não é? Estão entre nós aí. Isso faz parte desse entendimento entre o que é híbrido. Se eu continuar, acho que vou chegar aí continuando tomando o primeiro raciocínio. Tá. Então, dessa substância aí, como eu falei agora, primigênia, protoplásmica, primordial, vai surgir os deuses em termos de emanações com paridade, de casais, de forças duais. Olha que interessante. Então nós vamos ter o lodo, que é a água e o solo misturados, que é Larmu e Lahamu. Depois nós vamos ter Anshar, que é o horizonte do mar, e Kishar, que é o horizonte do céu. E vamos ter o deus celestial Anu e o deus da terra Ea. Vai haver uma insolência por parte desses deuses mais novos, e Absu ele vai morrer e vai se aprofundar no mistério. E a máscara demiúrgica dele vai se tornar o próprio Anu, que é o pai dos Anunnaki. Percebe? Sim, sim. Tiamat, ela manda em vingança seus monstros, seus seres, para vingar Absu. E eles preparam o filho de Ea, que é Marduk, para combater Tiamat.
Onde as pessoas conseguem encontrar essa história? Isso está no Enuma Elish. Enuma Elish. Que é um texto babilônico. E nesse site que você deu a dica, tem, você encontra. Se o pessoal quiser, tá, por favor, continue. Então, aí Marduk ele sobe por cima de Tiamat e divide Tiamat em duas. E forma a abóbora do céu e da terra. E funda o Império da Babilônia, que vem da expressão Bab-Ilani, que significa portal dos deuses. Nossa. Ele funda o Zigurate, que o Zigurate tem uma espécie de pirâmide mais escalonada, tá? É um palácio e um observatório astronômico ao mesmo tempo. Ele é o palácio dos deuses na Terra. Ele é uma cópia do palácio de Marduk na esfera invisível, projetado na Terra. Então ele se torna o Axis Mundi, o umbigo do mundo, o eixo dos eixos, né? Nossa, uma responsa. Exato. Aí, esse Zigurate é fundado na cidade de Esagila, né? O centro. E ali os deuses vão se reunir e fundamentar as leis e se posicionar, apresentar suas posições. E Marduk vai criar a raça humana, com o pó da terra e o sangue de Kingo, que era um general da armada dos antigos. Isso tudo antes da Bórea. É. A raça Bórea. Não, isso vem depois, já vem isso se confunde com a própria projeção e a descida desses poderes na Terra, a consubstanciação desses poderes na Terra. É justamente aí que está o detalhe, porque no mito sumeriano a raça humana ela é formada do pó, do barro, com o sangue de Kingo, que é um dos antigos. Tá? Tá. Inclusive, eles vão falar que o homem é o portal de Yaxakaki. É o portal pelo qual os antigos retornam. Olha que interessante. Pois é. Isso é uma coisa muito profunda. Mas aí vamos para chegar nos Anunnaki. Né? Os Anunnakis, antes da época de Anu, eles tinham outros nomes. E eles são em número de 7 e eles vêm do próprio abismo. Eles vêm do mistério do corpo de Absu, Tiamat e Mumu. Na verdade, eles na sua essência primordial, eles vêm de Absu. Né? Tá. Então, os teóricos dos astronautas do passado, eles encaram os Anunnakis como astronautas espaciais. Essa é a versão, por exemplo, do Zecharia Sitchin. Só que não é exatamente isso que você lê nos mitos sumerianos, não é? Assim, tem algo a mais. Tem. Essa é uma visão, não é que ela esteja errada. Vou explicar por quê. Tá, mas você vai explicar já. Vou explicar por quê. Vou deixar só mais um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta. Porque senão, vamos só tocar a bateria e a gente já está de volta, pessoal. Tá. Bom, pessoal, então voltando com o nosso querido José Alves aqui com um poço de sabedoria, um poço de conhecimento. É muita honra a gente poder estar junto aqui conversando sobre tudo isso, porque, na verdade, o Zé tem assunto aqui pra gente ficar 3 anos conversando todo dia aqui um pouco e não vai acabar nunca esse assunto. Muito bom. Bom, Zé, então você está falando uma coisa muito curiosa. Sim, que a gente quase não ouve por aí. O que é? Então, recapitulando, os Anunnakis, eles são encarados aí pela maior parte aí dos teóricos dos astronautas do passado como escafandristas espaciais, astronautas, seres portadores de uma tecnologia infinitamente mais avançada que a humana, mas que, porém, não passa disso. Eles não levam em consideração nenhuma abordagem de caráter, digamos, metafísico, né? Pois é. Então é por essa linha, é aí que eu estou querendo entrar. Eu estou querendo apresentar um elemento a mais para essa discussão. Então vamos lá. Não que eu estou negando as outras visões, percebe? Tá. Mas eu vou mostrar como ela é parcial, como ela não atentou para uma série de dados também. Que tem um lado B também nessa história. Tem, que é muito fascinante, né? Qual que é essa história, então? Então é isso. Os Anunnakis, eles têm muitos nomes, né? Antes de serem filhos de Anu, né, advindos de Absu, eles também têm o nome de Situ Sibiliazag. Né? Tá. Situ é uma palavra para serpente, eles são seres serpentes, isso fique bem claro. Né? Então,
Os Anunnakis. Eles têm muitos nomes. Esse é um nome, como é que é? Igdudu, Umamu, entendeu? Em épocas posteriores, os gnósticos vão os chamar de Yaldabaoth, por exemplo. Eles têm muitos nomes, muitas formas. Por quê? Porque eles são coexistentes em todo o tempo e coextensivos a todo espaço. Eles são demônios sem forma, senhores de todas as formas. Nossa, então Então, eles podem também assumir, se quiserem, a aparência de um astronauta espacial também. Mas não é só isso. Eles são criadores e destruidores de mundos. Eles são seres supremos, percebe? Sim. Então, fazendo um paralelo, para a coisa não ficar muito só no terreno do fantástico, e para nós termos também uma legitimação científica, sim. Eu vou citar a teoria do Nikolai Kardashev. Nossa, né? Senhora. Você tirou isso? Da Rússia, da antiga União Soviética. Nossa, ele era da Academia de Ciências da antiga União Soviética. Caramba. E ele desenvolveu uma equação muito bacana. Muito bacana. Né? Ele define a evolução de civilizações no cosmos como um todo em termos de magnitude de dominação de energia. Né? Então, o primeiro tipo ele classifica como aqueles que conseguiram dominar a energia total de um planeta. Nossa. E a humanidade ainda não chegou nisso. Não chegou, está longe, né? Não chegou, porque segundo a equação dele, para haver esse domínio, você tem que ter o domínio total da ecologia do planeta. Dos elementais, né? E não é o que acontece. O ser humano ele corre o risco de ser extinto. Exato. Por ele mesmo. Pelas idiotices que ele comete com a natureza. Percebe? A segunda categoria, ela se enquadra no domínio da energia de uma estrela, de um sol de um sistema solar. Nossa. Olha que interessante. E o terceiro tipo, ele classifica como domínio das forças de uma galáxia inteira. Nossa Senhora, poderosíssima então. E aí, eu levei esse raciocínio dele às últimas consequências, tá? Então vamos lá. Interessante, né? Vamos fazer um parênteses nessa história do título do programa, vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, uma galáxia. Então imagina uma raça de seres que dominou todas as galáxias do universo, não importando o número delas. Não importando. Tá. E seres que dominaram o mistério da escuridão do espaço. Já imaginou? Nossa. É aí que eu quero chegar. É aí que Apsu, Tiamat e Mumu tem a ver. Então, percebe? Não tem o que você fazer com seres dessa magnitude. Poderosíssimos mesmo, né? Eles são ilusionistas da forma. Né? Bom, tem uma saída. É você, de alguma maneira, se elevar a esse nível. E se você conseguiu é porque você era um deles. Ou não. Então essa questão, aí entra a questão, para onde eu quero chegar com a questão dos reptilianos. Né? Porque, assim, eles são descritos como seres subversivos, que assumem formas humanas e estão imiscuídos em instâncias de poder e tal. Né? Então, o maior teórico do assunto é o David Icke, escreveu vários livros, muito bons, inclusive, eu recomendo também. Né? David Icke, né? David Icke. A gente falou sobre isso com o René Martin também. Sim. Agora, a questão é que eles, o próprio Icke e todos os outros, de modo geral, eles sempre vão atacar os reptilianos, tá? E também não estou negando isso, eu não estou negando essa verdade. Eu estou apresentando outra verdade. Essa é a questão. Tá? Porque tudo é um jogo. Sim. Ele é um jogo de combate, de embates e tal. Mas assim, quando nós estudamos a evolução das civilizações humanas e todas as mitologias humanas, a presença do réptil e da serpente está sempre lá. E sempre como iniciador. Detentor do conhecimento total e supremo. Porque, na verdade, você acabou de revelar que são mesmo, né? Sim, você vai encontrar no Egito, na Suméria. Na Suméria nós temos estatuetas de seres com corpo antropomórfico humano, mas com cabeça de serpente. No Egito também. Nós temos a representação de Neheb Kau, que é um ser com corpo humano e cabeça de serpente.
Não, você vê que a simbologia da Bíblia é em cima disso, né? Sim. O Adão e Eva no paraíso tem a serpente como... O faraó, ele é chamado de a serpente egípcia. Ele é. O Uraeus que está na fronte, ele representa esse estado supremo de ascensão, de iluminação, de despertar. Que é isso que representa a serpente na testa. Exatamente. Que eles são seres autogerados. Aí que tá, o que é um ser autogerado? Quando você fala em autogerado, você está falando de um ser que não depende substancialmente de nada nem de ninguém. Ele é aquilo que apropriadamente pode se chamar um Deus. Quando eu me reportei à equação de Nikolai Gardashov, eu estou ilustrando justamente isso, porque ele diz que os seres que alcançaram esse domínio da energia, por exemplo, de uma galáxia inteira, ele diz que esses seres já dominaram tudo, energia, tempo, espaço, e resolveu a própria questão da morte, são imortais. Ou seja, o que eles são? Eles são deuses. Pois é. Como é que você pode continuar com esse papo furado de que isso é uma superstição? Que assim, eu vejo uma limitação nesse raciocínio. É aí que eu queria chegar. Percebe? E aí nós temos uma chave para... Se você fosse formalizar uma frase em cima desse teu entendimento, você falaria, que frase seria? Que frase? Em cima desse raciocínio aí. Você, na verdade, está achando que é muito mais do que tudo isso. É muito mais do que tudo isso. Então, a ideia seria para o internauta pesquisar também, né? Isso está escondido, isso está velado por aquilo que nós chamamos de arcanos. Arcanos significa mistério. Arcanos. Então você coloca um véu. Entendeu? Por quê? Por exemplo, mesmo na concepção cosmogônica sumeriana, desses embates titânicos e terríveis, né? Antes e na aurora dos tempos, você percebe, existe um jogo aí, percebe? Existe um jogo. De forças poderosas. Porque aqueles que eram primordiais mais antigos, eles continuam. Eles continuam, né? É uma idiotice achar que eles foram suprimidos. Eles apenas recuaram para uma instância implícita e secreta. E passaram a usar outras máscaras, outros rostos. Então a coisa parece que mudou, ao mesmo tempo não mudou. De fato, estruturas que remontam a esses períodos continuam ainda atuantes, mas totalmente mascaradas para a humanidade vulgar. Né? E isso aí que tá. Os poucos seres que terão acesso a isso são aqueles destinados a... mudar o jogo. Destinados a esse processo de conseguirem alcançar um estado de iluminação, de despertar, de iniciação, né? No estado vulgar não tem como, impossível. E não tem o que fazer. Então, eu estou te perguntando que você falou assim, depois eu acho que eu ainda chego nessa pergunta aí. Isso, para chegar lá na questão dos transgêneros, né? Não, dos transgêneros também, mas eu estou dizendo, isso é depois. Qualquer. Mas ainda antes eram os híbridos. Os híbridos, porque isso tem que a sexualidade entre os ETs e os humanos, né? Por exemplo, eles... você vê muita coisa, principalmente na internet, tá? Assim, você vê bastante material de fundamentalistas cristãos que defendem que é o anticristo que está comandando tudo, né? Você tem esse pessoal que fala muito dos reptilianos, que sustentam que, por exemplo, que o George Bush, por exemplo, a família inglesa são reptoides, são reptilianos. Então, percebe? Se isso é verdade, pela ridicularização, nunca vão acreditar nesse pessoal. Sim, percebe? É verdade. Então, eu não estou falando aqui num tom jocoso. Eu não estou aqui desconsiderando nada. Não? Nem da abordagem, porque assim, a mente humana, pela própria limitação dela, ela cria aquilo que a psicologia chama de projeção. Tá? Então você projeta os seus defeitos, suas mazelas e suas limitações naquilo que você não aceita, ou por desconhecer, ou por ignorância, ou por preconceito. Por exemplo. Sim, é verdade. Por exemplo, porque seres dessa magnitude de poder que eu citei, eles estão além do bem e do mal. Então... estão além do bem e do mal. Agora, existe o jogo e o eterno combate. Isso já está implícito no momento primeiro da criação. Não tem como se livrar disso. É a guerra, é o combate perpétuo que mantém o universo nos seus processos. Né? Em termos tradicionais, em termos iniciáticos,
a ação dos deuses de criar o universo é um tempo eterno. Não é um fato corriqueiro que aconteceu no passado e foi esquecido. A atuação é perpétua, tanto no nível mais alto quanto no mais baixo, tanto no nível do esplendor mais intenso quanto da decadência mais abjeta. Aí também se aplica a lei de Hermes, então, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização do milagre da coisa única. Isso está na Tábua de Esmeralda, bem lembrado. Porque você está falando, eu me lembrei mesmo disso. Exatamente. E onde que entra a lei das analogias, né? E onde entra então essa questão toda? É folclórica? É verdadeira a história da convivemos com híbridos aqui com a gente? Então, para onde a gente vai chegar com tudo isso? Que na tua opinião, como é que você acha que a gente pode lidar com isso? Com essa realidade? É interessante. O próprio Michael Barkun, ele rastreia a origem dessa ideia, desse mito de alienígenas répteis, ou seres né, reptoides, reptilianos, né, imiscuídos na raça humana, num conto de Robert E. Hord, chamado Reino Sombrio. Né? Então, quem foi Robert E. Hord? Robert E. Hord simplesmente ele foi um gênio, criador do gênero espada e feitiçaria, espada e magia. Ele é o criador de Conan. Não é ele que criou Conan? Ele é o criador de Conan, de Solomon Kane, de Kull. E essa história, o Reino Sombrio, se passa na época do Rei Kull, que é antes da época do Conan. O Hord ele desenvolveu uma era, ele criou todo um mito. Né? Então ele criou uma era chamada Era Iboriana. Né? E a Era Iboriana ela se dá justamente entre a submersão da Atlântida e o começo da ascensão dos filhos de Árias. Né? E o Rei Kull é antes, ele é do período Atlante. Ele está na época do Império Atlante e da Valúzia. E no reino dele tem seres, são homens serpentes que têm o poder de assumir qualquer forma. Exatamente. Então ele rastreia uma origem aí. Né? Só que o Hord ele trata isso com um requinte de sublimidade literária e mítica. E isso que é bacana na obra dele, né? Sim. Porque ele resgata mitologias titânicas, abissais, e cria o gênero espada e magia, que depois vai ter continuação, né? Você vai ter o Tolkien, continua nesse gênero, você vai ter o Michael Moorcock, para citar os nomes mais célebres, os pais da coisa, né? Então, a coisa depois ela vai se deformando, ela fica um tanto grotesca, né? Não que ela não encerre uma realidade, eu não estou negando isso. E que ela vai se deturpando também, né? Exatamente, assim, tem esse tipo de coisa também. Não estou dizendo que não tenha e que não haja o papel disso. Por quê? Porque, quer ver, eu posso dar um exemplo, por exemplo, nós estávamos citando o xamã lá no começo da história, né? Da história. Então é isso, para dar um exemplo para as pessoas, vocês entendam, por exemplo, que o xamã na sua origem primigênia, ele é como é que é? Ele é o primeiro ator, ele é o primeiro rei, ele é o primeiro médico, né? Ele é o primeiro ilusionista. Ele é o primeiro tudo, na verdade. Ele é o primeiro tudo. Então ele joga também. Ele, por um lado, ele é sagrado e é velhaco ao mesmo tempo. Engraçado, ele é. Porque tem que ser. Né? Por exemplo, tem xamã que ele pode infestar um lugar com demônios e espíritos hostis para ele mesmo ir lá e resolver a coisa. Nossa. Né? Aí você vai falar, mas isso é o quê? Não que seja exatamente uma velhacaria. É porque há necessidade do jogo também. É porque ele também aprende com esse jogo que ele mesmo cria. Ele precisa colocar as forças em movimento. A criação precisa estar em movimento. Por isso que ele mesmo cria isso para ele continuar em movimento. Sim. E ele deve aprender com tudo isso. Sim, claro. por exemplo, na Cabala, para citar o exemplo da Cabala, você tem o exemplo dos 3 pilares da Cabala, né? O pilar direito é a misericórdia, o pilar esquerdo é a severidade de Deus. O do meio equilibra. Sim. É muito interessante isso. Verdade, muito interessante isso. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. E a visão do bem e do mal, no sentido mais rasteiro, ela é própria da humanidade.
Porque deuses, demônios, seres dessa categoria, eles não estão presos a isso. Não está preso a isso. Tem que entender a coisa dessa maneira também. Né? Porque a gente que considera dentro do nossa forma de entendimento, né, que essa polaridade que nos dá o raciocínio e o entendimento para a nossa visão quadricular da coisa, né? Sim. Não muito superior, mas uma quadricular do dia a dia. A nossa percepção ela é mediada por categorias. Categorias de causalidade, de espaço e tempo. Espaço, tempo e substância. Então, se você consegue atravessar uma porta de quarta dimensão, você escapa disso. Aí muda tudo. Aí acabou toda essa referência. Assim, você pode, lógico, que vamos dizer assim, um indivíduo que atingiu isso, ele vai, obviamente, usar máscaras. Ele próprio vai usar máscaras para andar aqui. Como é que ele vai... Poder falar, eu sou a quarta dimensão e tal. Exatamente. Né? É difícil para quanto maior o poder, mais ele é sutil e ele é mais fechado e ele é mais discreto. De modos que ele passa pela humanidade sem ser percebido. Inclusive você deu agora um bom exemplo, até porque quando a gente percebe que fulano é de tal ou ciclo é de tal, ele é 300 coisas numa encarnação só, aí desconfia também. Será que é tudo isso mesmo? Não, mas bom, depende, porque existe intrugice, existe realmente charlatanice. A questão esse ser é capaz de sustentar isso? Né? É tanta coisa assim? Puxa vida, tudo depende isso. Depende como ele está falando isso, né? E isso acontece, né? Em determinadas instâncias tem. Né? Sim, Por exemplo, conclui só para eu depois fazer a pergunta para a gente voltar no tema. Na questão dos híbridos. Porque aí a importância aí, o que eu te falei, o que é realmente importante nessa história? Se a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, já quase 8 bilhões, se já não está bem perto disso mesmo, talvez uma boa parte dela, ou uma pequena parte, não sei exatamente porque a gente não tem essa noção, né? Também tem um pouco com essa relação. Faz sentido, por exemplo, levando em consideração que o homem tem esse sangue, eu estou levando em consideração os textos sumérios antigos, né? Ele tendo o sangue de Kingu e o corpo de barro da humanidade, lógico, você vai ler a coisa nos seus meandros implícitos, você pode logicamente chegar a essa questão do DNA, de um trabalho genético sendo aprimorado. A gente pode falar que é aprimorado ou porque na verdade é uma preparação que eles estão trabalhando porque eles têm intenção de tomar conta desse pedaço todo nosso aqui. Então é proposital também. Como é que você explica isso? É por isso que eu relacionei num texto que eu escrevi um tempo atrás a questão do Homo Alien. Eu pus as duas coisas juntas. Por quê? Porque o Alien ele pode assumir a máscara de cera da humanidade. Né? E a humanidade, o homem, ou algum tipo determinado de homem, que tenha as marcas ou os dons para a coisa, ele pode atingir o estado de alien também. Ele pode ultrapassar, ele pode se auto-superar e chegar a essa transmutação. Então isso não é, dentro das premissas do que nós estamos discutindo, é perfeitamente viável. Tá? Porque é possível, né? Sim. Então, voltando de novo ao tema da sexualidade, para onde você acha que nós vamos caminhar então? Então, estamos passando por processos assim turbulentos, terríveis, né? É a ação do que aquilo que a ciência chama de entropia, que é o nível de desordem de um dado sistema. Tudo está se fragmentando, se arrebentando. Por exemplo, hoje mesmo você já nem pode falar mais em família, por exemplo. Não existe mais isso. Não tem. Quebrou, cara. Entendeu? Então tudo está sendo arrebentado. Todo tipo de noção está sendo arrebentada. Noção de gênero, noção de raça, exatamente. Noção de... É que eu queria chegar com noção de nação, de tribo. Então é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível, que vai levar, inevitavelmente, a um colapso. Tá? Agora, desse colapso vai surgir alguma coisa. Tem uma continuidade. Porque tem o lado bom de tudo isso, claro. Pode ter existido... praticamente quase uma certeza assim, de que tem existido civilizações avançadas ao longo de ciclos e ciclos enormes, né? de tempo. Né? Civilizações podem ter se erguido e desaparecido em épocas anteriores, né?
E talvez agora estaria de volta. Por exemplo, eu citei o Robert Howard, né? Outro amigo dele, chamado Clark Aston Smith, ele desenvolveu o conceito de civilizações pré-humanas na literatura fantástica. Mas isso vai ter uma influência também nas formas de percepção do que nós abordamos sobre seres alienígenas e tudo mais. Ah, tá. Quando você fala literatura fantástica, como é que você pode definir para o internauta? Não é mais física. Ela extrapola para o reino do fantástico. Não o fantástico no sentido jocoso, no sentido de uma mera evasão pueril da realidade. Né? Então, por exemplo, o André Breton, o papa do surrealismo, ele afirmava que o sonho não era um mero reflexo da realidade, mas a última representação visual da realidade. Entre os xamãs, o sonho ele é encarado como uma passarela de poder intermediário, do mundo supranatural, sobrenatural, invisível, para o mundo dos homens. Uma ponte, então. Então, por exemplo, no processo de treinamento, quando você está se tornando um mago, você aprende a ficar desperto dentro do sonho. Você aprende a despertar dentro do sonho e controlar o seu sonho para onde você quiser. Porque é muito importante que isso seja feito. É importante. Essa é a primeira fase. A segunda fase é você despertar para o fato de que esta realidade é um sonho. E poder dominá-la também, moldá-la à sua vontade. Percebe? Tudo na verdade, é um Maia, então. É um Maia. Você pega tudo é um Maia. Não tem onde escapar, né? Exatamente. Então é aí que nós estamos chegando na questão do truque, né? Que é a questão que é toda debatida na teoria das conspirações. Né? Então, voltando à questão do fantástico, para a gente não escapar disso. Né? Então, isso aí, a literatura fantástica, ela é uma herdeira de todo o nosso patrimônio mitológico, por exemplo. E os nossos mitos, ele vem da linguagem mágica primordial, porque a primeira operação do pensamento humano é o pensamento mágico. Ele é o fundamento de todas as nossas ciências, artes, religiões, tudo. Tudo. Inclusive a própria negação dele. Poxa. Inclusive o próprio ceticismo. Porque um mago ele é capaz de desacreditar de uma realidade, fazê-la retornar ao nada, ao vazio, e ele é capaz de acreditar naquilo que o pensamento dele é capaz de conceber. Percebe? Ele aniquila a barreira dimensional entre ficção e realidade. Ele é capaz de tornar ficção realidade e ele é capaz de tornar realidade ficção. Ele tem domínio de tudo, na verdade. De tudo. Exatamente. Ele está dentro da Matrix, na verdade. Exatamente. Agora, ele é a Matrix, na verdade. Ele é a Matrix e também ele é fora da Matrix. Ele é as duas coisas. Exato. Né? Agora, para não correr o risco de parecer fantasista demais, hipotético demais, por isso eu volto na equação do doutor Nikolai Kardashev. Do russo lá que você falou no porque eu estou falando de um cientista, não estou falando de um delirante, de um lunático, né? Ele criou uma equação e essa equação define a magnitude de evolução. Né? Lógico que ele percebeu que, claro que existe vida fora da Terra, é impossível não haver. Seria mais fantástico se não tivesse. Isso seria fantástico. É verdade. Se só tivesse a raça humana aqui. E digo mais para ti, se só tivesse a raça humana aqui e nós estivéssemos isolados na vastidão da escuridão do espaço, o homem ia criar esses seres. O homem vai, entendeu? Um mago vai conseguir pensar e esses seres vão existir. É mesmo. Percebe? É verdade. É verdade. É um jogo, cara. É verdade. Percebe? Então, mas seria fantástico. Eu pensaria mais nisso. Nossa, se só tivesse a raça humana aqui isolada no... Pois é, cara. Agora, a raça humana é interessante. Ela tem, né? Nos mitos tem, lógico que tem o seu papel, né? Nos mitos nórdicos, por exemplo, isso aqui é chamado de Midgard. Midgard significa terra do meio, terra intermediária. É uma espécie de palco onde as coisas acontecem. Né? Tem isso. Então você analisa os mitos, e o mito ele diz muito sobre a profundidade da alma humana. Né? Por isso que eles também são muito importantes. Né? Sim, quando eu pesquiso as raças humanas, as civilizações, eu vou no mito. Primeiro vou no mito, porque eu vou saber como é a alma desse ser.
como ele se autoconcebe, como ele concebe o universo. Nós vamos nos inteirando, e é a linguagem que está no subterrâneo, está no fundamento das coisas. Entendi. Então, é muito interessante. É intenso isso, É né? vasto, né, o assunto. É né? grande mesmo. Bom, Zé, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa aqui. Como é que a gente pode fechar essa questão da sexualidade? Embora tenha uma infinidade de perguntas ainda sem respostas, mas você tem alguma coisa dentro do tema que você não disse, que você pode fechar em mais um minuto e depois deixar os seus contatos para quem quiser te procurar? É que assim, não daria tempo de falar isso num minuto. Né? Ficaria mais para a gente faz um outro programa sobre isso. Mas assim, a sexualidade vista magicamente, ela implica na percepção de que existem poderes latentes no nível do subconsciente humano e que a razão não é capaz de penetrá-lo. Existem vários processos. A sexualidade é uma delas. Através da excitação física, né? Emocional, espiritual e a focalização do corpo, esta barreira pode ser destruída no estado do orgasmo. E esse poder pode ser liberado. Ele pode ser liberado com a finalidade da sua própria iluminação, o seu estado, né, supremo de autogerado. Ou isso também pode ser também canalizado para outras finalidades. Para curar o corpo, para como é que se diz? Para consagrar um objeto, torná-lo uma bateria de poder para ser usada posteriormente. Quer dizer, não tem limite para coisa. A energia é grande, você trabalhar ali. Você falando que nós já conversamos até quando você vinha para cá comigo, que é sobre criar-se mundos paralelos através da sexualidade, né? Também. Na medida que você está vendo alguma coisa... Claro que isso precisa se ter um cuidado com isso, logicamente isso tem perigos também. Então você tem que se prevenir, né? Você pode, por exemplo, criar formas fantasmagóricas de pensamento que ganhem um poder vampírico sobre você mesmo. E fica te sugando o tempo todo. Né? Então existem técnicas para você desintegrar isso, banir isso através de rituais de banimento. Então, entre essas características, você também tem outro lado, que é o lado mais zen, vocês estão dizer assim, né? Você pega a energia sexual e dela você consegue tentar se utilizar ainda mais sua matéria, né? Pra você chegar... porque tem dois caminhos, né? A via mística e a via mágica, por exemplo, né? E a via mágica também, ela tem suas vertentes também. Então, o indivíduo ele pode escolher se fundir na força criadora e se dissolver nela, que é até o mais comum, ou ele pode também escolher o caminho de se autodeificar. Autodensificar? Autodeificar. Ele próprio se tornar Deus. Ele se tornar imortal. Ele se isolar. Tem essa via. Tem essas duas vias, entende? Possibilidades, né? Então, isso depende do temperamento, em última instância, da própria natureza secreta e inata da pessoa. Ela vai descobrir isso. Né? Muito bacana. Bom, Zé, então a gente tem agora um contato para deixar para o nosso amigo internauta, né? O teu contato aí. A gente vai deixar aqui no rodapé, né? Para o pessoal te procurar, como a gente fez da outra vez, né? É o mesmo, sim. Eu dou consultoria, eu faço palestras, workshops, né? E trabalhos práticos também relacionados a esses assuntos, né? Legal. Você deve estar preparando aí para o ano que vem muita coisa bacana, né? De workshop, de palestras, né? Sim. E os seus temas parece que são vastos, né? Você falou sobre o Egito aqui comigo, mas do Egito você deve ter uma apostila pronta já de quantas páginas? Eu tenho uma apostila de um curso de magia egípcia, né? Então, olha aí, ó. Já tenho. O pessoal vai vai cobrar. Fala, bom, mas então vamos querer fazer essa... Qual que é o diferencial, assim, no meu caso específico, né? Sim. Assim, eu abordo a magia nos egípcios, sobretudo, né? A magia do Egito, no seu sentido mais primordial. Eu pego períodos... Não, é essência mesmo, né? Exato, porque assim, é comum você ver uma abordagem a partir do hermetismo, que é bacana também, eu também abordo, tá? Nada contra, pelo contrário, muito sério. Mas o hermetismo ele já é de um período já tardio na história egípcia. Ele vai pegar a última dinastia egípcia e vai continuar depois da própria passagem da civilização egípcia com os gnósticos, por exemplo. Vai ter uma continuidade até os dias de hoje, inclusive. Tá. Mas eu abordo a coisa no sentido
no sentido mais primal. Tá. Eu abordo facetas que não são muito conhecidas, não são conhecidas do grande público. Né? Bom, então quer dizer que para o pessoal ter cursos com você, eu te ouvir na palestra, ou mesmo os seus workshops, é mais para o ano que vem, então, que você vai se preparar para fazer essa... Sim, é só entrar em contato, a gente... Aí vai se inscrevendo, vai armando com você, né? Vou orientando as pessoas. Sim. Então, pessoal, então tá aí o contato do Zé Alves para vocês. Ficamos com esse tema aqui da sexualidade, embora tenha muito mais ainda para se falar, né, Zé? Bastante. A coisa ainda não para aí, né? É verdade. É. Mas então, a gente fica aqui com o Zé, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, aos telespectadores. Isso aí. Gente, obrigado então por estarem com a gente. A gente vai trazer obrigado a todos. O Zé Alves aqui para falar mais um pouco sobre outros temas aqui com vocês, né? Sim. Então, convido a ficarem com a gente para o próximo Tocando Oculto, que tem muito mais de Zé Alves para vocês. Obrigado. Nada.